Olá, eu sou a Marina Reimann e este é o canal da Sala de Cultura. E no vídeo de hoje nós vamos ver como você pode antecipar as tendências. Já veja se está inscrito no nosso canal e se está ativado o sino de notificação para não perder as nossas dicas semanais de inovação. Seja qual for o seu trabalho, você vai ampliar muito a sua chance de sucesso se você oferecer para os seus clientes o que está de acordo com as tendências. Uma tendência pode funcionar como uma bola de neve. Se você está nela e ela vai rolando e crescendo, você vai crescer junto. Agora, se você inventa um negócio que é contra uma tendência, você vai ter que lutar muito mais. Como, por exemplo, digamos que você vá contra uma tendência. Você inventou um novo negócio e ele é poluente. Isso é contra todas as tendências de sustentabilidade. Então, com certeza o seu negócio não vai muito longe. Por isso, nós vamos falar muito de tendências aqui no canal. E o vídeo de hoje é imperdível, porque não vamos te mostrar quais são as tendências. Nós vamos te ensinar como você pode ser um radar das tendências que estão chegando. É isso mesmo, para tudo que você está fazendo, pegue lápis e papel, você vai querer anotar o que nós vamos te mostrar hoje. E com isso, você vai ampliar as suas chances de ter muito mais sucesso no trabalho. Uma pessoa que acertou em cheio uma tendência foi a Faith Popcorn. Em 1993, ela previu parece coisa de guru, mas na verdade ela usou uma metodologia de pesquisa. Ela antecipou que as pessoas ficariam mais em casa e ela chamou essa previsão de cocooning, que vem da palavra casulo. Cada um ficaria mais escondidinho no seu casulo em casa. E ela acertou em cheio. A tendência se consolidou porque as pessoas realmente ficaram mais em casa. E aí surgiu um grande segmento de mercado e foi uma grande oportunidade para todo mundo que ofertava alguma coisa para dentro da residência. As construtoras começaram a oferecer novas plantas com varanda gourmet, cresceram os serviços de delivery, toda a parte de entretenimento, hoje em dia com o streaming. Essa tendência começou lá atrás, era muito forte e se consolida até hoje. Quem previu que poderia fornecer para essa tendência, se deu muito bem. Ver tendências é abrir os olhos, é ver o que os comportamentos individuais, na verdade, acabam se tornando coletivos. E muito cuidado para não confundir tendência com modismo. Vamos ver um exemplo. Paleta mexicana foi modismo. Agora, se alguém está oferecendo um sorvete que combine várias tendências, como por exemplo, as pessoas querem produtos de qualidade, as pessoas querem ingredientes gourmet, as pessoas querem uma indulgência, que é um prazer, as pessoas querem ingredientes que elas saibam a procedência, coisas locais e com qualidade. Quando você soma tudo isso, você faz uma sorveteria de perfil premium, respeitando todas essas tendências de agora, e você tem aí uma série de sorveterias bem consolidadas, com fila na porta há muitos anos, que não sumiram como a paleta mexicana. Se você tem interesse em estudar as tendências, tem muito material bom e muita gente bacana para seguir. Por exemplo, o Rohit Bhargava publica todos os anos o relatório que a agência de pesquisa de tendências dele produz. Aqui no Brasil também tem muita gente boa. Dá uma olhada nas mídias sociais, no LinkedIn, no Instagram. White Rabbit, da Vanessa Matias e da Luciana Bazanella. Elas também compartilham bastante coisa legal. Mas hoje eu tenho um presente para vocês. Mais do que compartilhar tendências, nós vamos treinar o seu olhar a como captar os sinais do que vem vindo. Para isso, conversamos com a Sabina Deveik, Cool Hunter, profissional especializada em justamente captar estes sinais. Ela vai nos mostrar qual é a metodologia que você pode usar para também captar esses novos movimentos da sociedade. Lápis e papel na mão, é agora! Como a Marina falou, existe uma metodologia para captar tendências e comportamentos. Vou compartilhar com vocês aqui 4 dicas preciosas de uma metodologia que eu uso há 18 anos, comprovada, para que vocês possam se antecipar ao futuro. Essa metodologia analisa os 4 P's da sociedade. O primeiro P é o P de pessoas, o segundo é praça, o terceiro é planos e o quarto é projetos. A primeira dica para você poder fazer uma boa pesquisa de tendências é você olhar para pessoas. Como elas se vestem, como elas se agregam socialmente, como elas consomem, como elas vivem. Vocês já perceberam, por exemplo, que uma menina jovem, quando ela vai comprar roupas, ela olha não só para a seção feminina, mas também para a seção masculina? O que significa isso? Significa que existe uma tendência que chama não gênero ou agender. Ou seja, as marcas de moda já perceberam que a moçada está se
se interessando por uma moda mais fluida, que não tem sexo e não tem gênero. Quando você percebe esse comportamento, significa que você já pode se antecipar porque você já captou uma tendência. E assim, marcas, pessoas, organizações, instituições já podem se utilizar disso para se antecipar e falar mais perto com o consumidor. Já que a gente está falando de pessoas, é legal você ficar antenado, mesmo quando você está numa atividade, você vai passear, andar de bicicleta, fazer compras, ir numa balada, num restaurante. Perceba como as pessoas estão se comportando, o que elas estão conversando, o que elas estão vestindo. Isso vai te ajudar a perceber quais são os comportamentos e quais são as tendências emergentes. E de repente você vai perceber que tem um padrão repetitivo, que as pessoas conversam das mesmas coisas, ou se vestem de maneira igual, ou têm adereços de cabelo igual, ou estão com os mesmos sapatos, ou com a mesma cor. Tudo isso é tendência. Então, se você ficar ligado em como as pessoas estão se comportando, você vai conseguir captar o que é uma tendência ligada ao primeiro P de pessoas. O segundo P é o P de praça ou lugares. Para você poder fazer uma boa pesquisa, é importante você olhar para bares, restaurantes, lojas, baladas, museus, galerias, pontos de venda, todos os lugares que de alguma forma encarnam esses novos comportamentos. Existe, por exemplo, uma balada que toda a energia elétrica da balada é gerada pelo movimento das pessoas. Então, quanto mais as pessoas dançam, mais existe energia elétrica. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esse lugar, essa balada está falando de sustentabilidade. Esse exemplo mostra que a sustentabilidade hoje é uma condição muito importante, fundamental para qualquer pessoa que estiver criando um projeto, uma marca ou uma organização que estiver falando com o consumidor. O consumidor e as pessoas não se conectam mais com marcas ou projetos que não têm a sustentabilidade como valor. Então, você olhando lugares que aplicam essa tendência da sustentabilidade, você está olhando para uma tendência fundamental do mercado. Quando você for, por exemplo, num bar, num restaurante, ou numa loja, numa balada, ou num museu, você tem que prestar atenção qual que é o conceito daquele lugar. Se você vai num restaurante, pega o cardápio. O que existe no cardápio? Você vai nos restaurantes e os cardápios cada vez mais têm comidas orgânicas, comidas sustentáveis, naturais, gluten free, lac free. Tudo isso é uma tendência, né? Você presta atenção em que eles estão servindo ou como estão servindo, como é que é o prato, como é que é a decoração. É uma decoração com aspectos mais naturais, tem muita planta, pouca planta, usa materiais rústicos, uma decoração rústica, uma decoração moderna. Tudo isso vai mostrando qual que é o conceito do lugar e vai te contando o que tem por trás em termos de comportamento e de tendências. Fica ligado em todos os detalhes, presta atenção que isso vai te dar dicas de qual que é a tendência emergente. O terceiro P é o P de planos ou planos culturais. Você vai olhar para tudo que está relacionado à cultura. Filmes, livros, campanhas publicitárias, televisão, exposições, shows, festivais, tudo que está relacionado à cultura. Por exemplo, quando você estiver vendo um filme, presta atenção qual é a temática, qual que é a linguagem, do que eles estão falando. Recentemente, a Marvel lançou Capitã Marvel. A Capitã Marvel é a heroína mais poderosa de todo o universo Marvel. O que isso quer dizer? Com anos, de super-heróis masculinos, agora as empresas, as marcas começam a falar das mulheres. Quando já chegou nos filmes, ainda mais na Marvel, uma mulher heroína e a mais poderosa de todas, isso quer dizer que a gente está falando do empoderamento feminino. Ou seja, como que as mulheres estão assumindo hoje novas profissões, cargos de liderança. Está se falando muito de como a mulher hoje está empoderada. Se a gente olhar para outro filme, Mulher Maravilha, a gente vê que o cinema, mais uma vez, estava trazendo a mulher como temática. Ou seja, olhar para a mulher, para o empoderamento feminino, é uma tendência emergente. 2 filmes super importantes de grande bilheteria estão falando de mulheres como personagens principais. Ou seja, isso é uma tendência incontestável. Se a gente olhar também para filmes de ficção científica, vamos olhar para quais foram os filmes mais interessantes que apostaram numa linguagem diferente. Se a gente olhar bem lá atrás, a gente tem o Blade Runner. Depois disso, a gente tem, incontestavelmente, o Matrix. Depois disso, a gente tem o Avatar. Todos eles trouxeram uma nova linguagem. Agora, na Netflix, a gente também tem Black Mirror.
todos eles falam de ficção científica, mas não só de ficção científica, eles estão antecipando comportamentos e tendências ligadas a toda a tecnologia emergente que está acontecendo. Machine Learning, Deep Learning, robótica, realidade aumentada, realidade virtual. Então vocês percebem como um plano cultural no cinema pode estar antecipando uma tendência que vai para outros setores. O nosso último P é o P de projetos. Quais são os projetos institucionais, governamentais, de marcas, de instituições que de alguma forma impactam a relação das pessoas com a própria cidade? Então vamos ver um exemplo. O projeto da Cidade Limpa, que já aconteceu há muitos anos aqui em São Paulo. O que foi o projeto da Cidade Limpa? Limpar toda a publicidade na cidade. Então ficou proibido outdoors e comunicações muito grandes dentro da cidade. O que isso significa? Isso impactou, por exemplo, todas as agências de publicidade. Porque as agências de publicidade começaram a ter que pensar como é que elas iam se comunicar com o consumidor de outra maneira. Vai ser no metrô? Vai ser pelas mídias sociais? Como é que vai ser? E isso também já estava mostrando uma tendência de como a gente utilizar a cidade de uma forma mais inteligente. A tendência das cidades inteligentes, de como que a gente vai viver na cidade de forma melhor, com mais qualidade, é um comportamento muito emergente. Por exemplo, os parklets, não sei se vocês já ouviram falar, que são aqueles pedacinhos que ocupam quase que um lugar de um carro, que tem bancos, tem mesinhas para as pessoas sentarem. Normalmente nas cidades grandes, nos centros urbanos grandes, a gente não tem onde sentar, onde conversar. E agora existem os parklets em várias cidades do mundo que denotam esse comportamento de você ter mais bem-estar na própria cidade, ter momentos de relaxamento, de qualidade, de experiência na cidade. E falando disso também, existem as bikes elétricas, os patinetes, todas as ciclovias. As ciclovias foram um projeto enorme que mudaram a paisagem das cidades. Mas não só isso, impactou, por exemplo, as marcas de moda, que começaram a pensar quais eram as vestimentas que a gente precisava usar para poder andar de bicicleta e as pessoas se deslocarem até o seu trabalho. Os cafés também se prepararam para receber os ciclistas urbanos, como por exemplo, não só servindo comidinhas e bebidas, mas também com a parte de manutenção. Então, em alguns lugares como esse, você pode fazer a manutenção da sua bicicleta. Também, por exemplo, em lojas e estabelecimentos, hoje você tem estacionamentos de bicicletas também para poder ir com a sua bike. Tudo isso foi mudando a paisagem, a forma como as pessoas se relacionam com a sua cidade. Então, viram como um projeto é capaz de impactar muitas coisas ao mesmo tempo? Esse também é uma dica muito importante de quando você estiver observando tendências. Então, prestem atenção em quais são aqueles projetos que estão impactando a forma como as pessoas se relacionam com o seu entorno ou com a sua própria cidade. Esses 4P são dicas preciosíssimas de como você vai conseguir fazer um raio-x, uma radiografia de quais são esses principais comportamentos. Se você usar eles sempre e estiver prestando atenção nas pessoas, nos lugares, nos filmes, nos livros, nos projetos, nos cheiros, nas sensações, nas músicas, nas cores, vocês são capazes de ter um monte de comportamentos e tendências para vocês conseguirem posicionar o seu negócio, a sua startup, o seu projeto de vida, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo. Hoje, para a gente conseguir viver no futuro, a gente precisa estar entendendo o que são as tendências e quais são esses comportamentos emergentes. Então fica ligado, pega um bloquinho ou celular e faça essa pesquisa dos 4Ps. Você não vai se arrepender. A gente vai observar tudo isso com outro olhar, vai se treinar a fazer todas essas conexões e vamos começar a ter insights de como a gente aproveita isso na nossa vida pessoal e profissional. E é isso que a gente quer aqui no canal, você fervilhando de ideias e transformando tudo isso em insights de negócios. Deixe o seu like e te espero na próxima semana. Isso aqui já foi!